Bem-vindo ao Sim ou Não, o programa de debate do amanhã.pt. Esta semana debatemos o financiamento da economia portuguesa, ou seja, o papel do capital de risco, da banca, dos fundos de investimento. Eventualmente podemos abordar o Banco de Fomento ou a execução do PRR, mas isto num contexto de incerteza crescida na geopolítica e na economia mundial. E a pergunta é, as soluções ou as medidas de financiamento das empresas e da economia são suficientes? Isto é, as ferramentas criadas pelo anterior governo podem ser alteradas? Entidades como o Banco de Fomento estão a conseguir fazer o seu papel desde que este banco teve uma nova administração em 2022? Ora bem, comigo está Pedro Cisa Vieira, advogado, sócio da PLMJ e professor convidado no mestrado em Direito e Mercados Financeiros na nova School of Law, que significa a Faculdade de Direito da Universidade Nova, e foi, como se sabe, Ministro de Estado e da Economia. Também Nuno Fernandes Tomás, gestor, tem uma pós-graduação em Harvard, Senior Partner da Sociedade de Capital de Risco Core Capital, o administrador também da Sogepoc e presidente da Centromarca. Bom, tive de estar aqui com estes títulos todos, porque não vamos elencar ainda mais o currículo. Sabem que tem um minuto para a defesa da tese inicial e depois conversamos e debatemos o tema do financiamento das empresas e da economia. Pedro, começa por si. Bom, eu começo por agradecer o convite e dizer que, de uma maneira geral, eu acho que o problema da economia portuguesa neste momento não é da disponibilidade de financiamento, mas é muito da capacidade que temos, ou não, de alocar o financiamento disponível às empresas que dele necessitam. Nós precisamos muito de investimento, temos um nível de investimento que é feito não é suficiente para repor a depreciação do capital, particularmente no setor público. O setor privado tem vindo a investir muito fortemente nos últimos anos e a maior parte do investimento é suportado por capitais próprios. Esta é uma realidade da economia portuguesa desde há muito tempo e, felizmente, nos últimos tempos, as empresas portuguesas têm aumentado as suas margens, reforçado os seus índices de capitalização e, portanto, estão disponíveis para isso. Mas a verdade é que, quando se investe muito com capitais próprios, só se tem uma disponibilidade relativamente limitada para se conseguir investir. E, portanto, o crítico é mesmo disponibilizar às empresas portuguesas outras ferramentas adequadas a cada fase da sua vida e a cada tipo de investimento que pretendam fazer para podermos aumentar a capacidade de crescimento da economia portuguesa. Algumas medidas que da política pública se tentaram fazer para compensar aquilo que neste momento é uma grande dificuldade da banca comercial em fazer financiamento de longo prazo e mais arriscado para o setor privado, ainda não me parece que estejam totalmente a ser executadas da melhor maneira. Uma parte tem a ver com limitações muito sérias daquilo que são as próprias regras comunitárias de aplicação desses fundos, o fundo de capitalização que é gerido pelo Banco de Fomento, para reforçar a base de capital das empresas, contando com sociedades de capital de risco ou mesmo investindo diretamente, o Banco de Fomento como instituição grossista que é capaz de, digamos assim, suportar o financiamento de investimentos através do setor bancário com o apoio público, tudo isto ainda não está a funcionar ao ritmo que todos desejávamos. Mas, sobretudo, eu acho que o problema grande não é haver disponibilidade de fundos, é mesmo pô-los a funcionar. Muito bem, vamos debater já esse tema. Nuno, a tua visão, as medidas existentes são suficientes? Bem, antes de mais agradecer o convite e é um prazer estar aqui contigo, também com o Pedro, dizer que não. Uma resposta clara. Nós temos a mania em Portugal de muitas vezes começar as frases por não, mas, e eu vou fazê-lo. Como ouvimos agora ao Pedro, já há um caminho e tem havido uma evolução nos últimos tempos, mas não de todo não temos as ferramentas necessárias. Eu diria, sobretudo, em termos de dimensão. E no que é que eu quero dizer? No que toca ao capital de risco, que na minha opinião é claramente o instrumento mais eficiente e mais inteligente de trazer investimento à economia, e investimento via equity e não financiamento, numa economia já bastante endividada, é ainda um caminho que temos que fazer. E porquê é que eu digo isto? Nós, em termos de país europeu, no que toca ao capital de risco, somos o que temos o menor peso na indústria capital de risco, em termos de percentagem do PIB. Nós temos 5,7 vezes menor que a Grécia,
6,2, 6,3 vezes menor que Espanha, 18 vezes menor peso da indústria de capital de risco do que a média europeia. E esta indústria é muito importante porque os benefícios económicos e o que eu digo, a forma inteligente como o capital de risco endereça, sobretudo, 3 temas que são fundamentais para o tecido empresarial português. A capitalização ou falta dela, a qualidade de gestão ou falta dela e a escala ou falta dela. São os 3 principais problemas do nosso tecido empresarial. E isto é endereçado de uma forma muito inteligente através da indústria de capital de risco. Portanto, temos que ter programas massivos de capital de risco. Alguma coisa já foi feita, e por acaso foi no tempo deste senhor como Ministro da Economia, quando apareceu com o programa Consolidar, e foi uma boa pista, e estamos, no fundo, neste momento, a executar esse programa, mas mais programas como este e de outra dimensão muito maiores vamos necessitar. É olhar para aqui, para o que se passa aqui ao lado em Espanha. O IPCO, que é o correspondente ao nosso Banco de Fomento, aparece com programas desta natureza, 4 em 4 anos, só com umas dimensões muito maiores. E muito maiores em termos relativos à economia portuguesa quando comparada com a espanhola. Muito bem. Pedro, mas retomando o que foi a sua intervenção inicial, o que é que poderia ser alterado? Abordou o tema da banca, mas, por exemplo, relativamente à questão do capital de risco. Na verdade, isso deveria ser incentivado? Sim, quer dizer, eu não tenho dúvida dos benefícios que a indústria do private equity, aliás, eu gostava mais de distinguir entre venture capital mais dirigido a empresas em fase nascente daquilo que eu acho que são grandes necessidades que nós temos para empresas mais maduras que precisam ou de ganhar escala através de consolidações e de fusões ou de se internacionalizarem. E é isso aí, como dizia o Nuno, os operadores de capital de risco podem ajudar as empresas a fazer isto. Eu acho que nós temos os nossos programas de capital de risco ao longo dos anos, e já vamos talvez agora se calhar temos mais ferramentas de capital de risco público disponível para trabalhar com os operadores do que tivemos no passado. Mas a experiência mostra que nem sempre a procura é muito forte. Ou seja, nós temos ainda muita resistência do nosso tecido empresarial em encontrar os parceiros que tragam capital de terceiro para, digamos assim, de alguma maneira, partilharem a empresa, partilharem a gestão. Por resistência à mudança? Sim, eu acho que há um problema cultural por parte de muitos empresários portugueses de aceitarem que, para crescerem, precisam de ter outros sócios, para terem outros sócios precisam de dar mais informação, precisam de partilhar poder de decisão e precisam de profissionalizar também a sua capacidade de gerirem a sua própria casa. É mais aborrecido, nós temos que prestar contas a quem investe ao nosso lado. Mas volto a dizer, acho que a disponibilidade de fundos públicos existe, o apetite de operadores de capital de risco privados também existe, falta muitas vezes encontrar as formas de eles se casarem, porque, terceira coisa, eu continuo a achar que da parte das entidades públicas os tempos de resposta, as regras são difíceis, uma parte disto é causado por regras europeias que nós não podemos mudar, porque a origem do capital de risco em Portugal, público, é dos fundos europeus, mas também de uma necessidade que temos muito grande de conseguir capacitar estas entidades públicas. É um tema cultural fazer com que convencer os empresários que operadores de capital de risco possam entrar no capital das suas empresas, mas é algo também que está a mudar. E nós recentemente vemos, muito recente, é um fenómeno recente, vemos alguns empresários que nunca quiseram vender a sua empresa, já que tinham problemas de sucessão familiar e sabiam que necessitavam de adquirir outra escala, sobretudo para ir para os mercados internacionais, e isto é um ponto muito importante. O que é que o capital de risco permite, sem perder o fio à meada? Permite que as pequenas empresas passem a médias, as médias a grandes e as grandes a globais. Isto é um clichê, mas não é. Isto é a pura realidade. E estes empresários, muitas vezes, sentem que chegou o momento de trazer alguém para dentro da empresa que lhe permita fazer esse crescimento. E agora estamos a ver, pela primeira vez, empresários que eu nunca pensei que pudessem vender posições das suas empresas a fazê-lo. Dizer que o Banco de Fomento é um instrumento fundamental,
para, sobretudo, suprir falhas de mercado, como o Pedro há pouco falou, da banca comercial. A banca comercial que hoje opera debaixo de uma regulamentação muito, muito, muito restrita. Portanto, há muitas coisas que o Banco de Fomento pode e deve resolver. E é, sobretudo, através destes concursos, destes programas, é muito no private equity que deve estar focado, também no venture, obviamente, e tem havido concursos de venture e tem havido bons operadores em Portugal a fazer o venture. Mas é mais do lado do private equity que devem incidir estes esforços de investimento. E tem que haver também uma coisa muito importante para a indústria, que é o matching de dinheiro público com dinheiro privado. E aqui também é um tema, este tema. É investidores privados que decidem ou não, esta expressão é ótima em Portugal, decidem ou não investir no capital de risco. Também há um caminho para o fazer aqui, porque existem fundos de pensões, existem seguradoras que têm balanço para investir nestes instrumentos e que acabam por não investir porque também têm uma regulação muito restrita. Portanto, também há que trabalhar esse lado para haver mais investidores privados nesta indústria de capital de risco. Não só porque, mais uma vez, é um trigger muito importante de desenvolvimento da economia, e não sou eu que digo, nem o Pedro, nem tu, Luís, é estatístico. Gostava de dar agora 2 ou 3 dados em Portugal, que ainda é uma indústria relativamente incipiente. Em empresas participadas de fundos de capital de risco, as vendas são, em média, 10 vezes maior do que empresas da média nacional. Tem mais 9 vezes empregados pós-trabalho do que a média nacional. A margem de EBITDA é 2,5 vezes maior do que empresas de média nacional. Isto num estudo efetuado entre 2010 e 2019 em Portugal, que a indústria ainda é relativamente incipiente. Portanto, temos que caminhar ainda, temos um longo caminho aqui, mas estamos no bom sentido. Mas, pegando nesta ideia, do lado do Estado, alguma coisa deve ser alterada do ponto de vista, por exemplo, da regulação? Francamente, acho que não. Posso tentar esclarecer algumas coisas para também me identificar onde é que eu acho que estão as principais dificuldades. E isto obriga-me a perder aqui uns segundos só para tentar explicar alguns conceitos. Primeiro, fundos públicos para investir em capital de risco não podem investir sozinhos em empresas. E, portanto, ou investem em fundos geridos por sociedades de capitais de risco que têm que levantar dinheiro a outros investidores. Os fundos públicos não podem meter mais do que 70% do total que está disponível para investir, portanto, obriga os operadores de capital de risco a irem buscar investidores de capital privado. E aí temos o problema de a falta de bases de investidores ou falta de confiança dos investidores institucionais portugueses em confiarem no capital de risco português. Nós temos fundos de pensões, nós temos companhias de seguros, etc., que investem em instrumentos de capital, mas normalmente vão comprar ações ou fundos de investimento em ações de empresas que são cotadas noutros países em vez de investirem no capital de risco nacional. Nesse caso, não está tanto o problema na regulação? Não acho que esteja um problema na regulação, é muita atitude dos investidores. A segunda coisa é que o Banco de Fomento é um banco. O banco, como tal, existe para dar crédito e existe para dar indiretamente. O banco não é um retalhista, não empresta dinheiro diretamente às empresas, trabalha com a banca comercial para permitir à banca comercial financiar coisas que a tal regulação bancária não lhes permitiria fazer. Financiamentos a mais longo prazo, com riscos mais elevados, etc., para um determinado tipo de setor. Mas é para dar dívida. Ao mesmo tempo, o PRR criou um fundo de capitalização de empresas, 1.300 milhões de euros, que é gerido pelo Banco de Fomento. Mas aí o Banco de Fomento já não está a trabalhar como banco a gerir instrumentos de crédito, está mesmo a ajudar operadores de capital de risco ou empresas privadas a encontrarem capital. Terceiro conceito também, estes instrumentos de capitalização é mesmo fazer capital nas empresas, não é dar subsídios a fundo perdido, como existem normalmente os fundos estruturais, que é outro equívoco que às vezes surge, não há incentivos, não há subsídios. Não, quando estamos a falar de fundos de capitalização público,
não é para dar subsídios como acontece com os fundos estruturais. É mesmo para participar no capital ou subscrever instrumentos de quase capital, como obrigações que, em última análise, podem ser convertidas em capital. Portanto, isto exige dos empresários a tal disponibilidade para aceitarem sócios, de alguma maneira, prestarem mais informação, terem operações mais estruturadas. Não acho, neste momento, que seja um tema de regulação, é mesmo um tema muito de afinação das instituições públicas para serem mais ágeis e mais capazes de dinamizar o mercado, até estimulando a procura por parte das empresas. E, por outro lado, também os investidores privados que precisam de complementar os instrumentos públicos também têm que ser sensíveis. Em vez de irem comprar ações da Microsoft, investam em capital de risco para depois a poupança que eles captam dos portugueses ser reinvestida na economia portuguesa. Eu estou de acordo, só agora a responder ao que o Pedro acabou de referir. Eu estou de acordo com o Pedro, é também um tema cultural por parte dos investidores privados, mas no que toca à regulação, há um tema por parte do setor segurador, que tem balanços grandes, que é o consumo de capital face à Solvência 2, que é extremamente penalizador quando se investe em este tipo de instrumentos. Portanto, se também não houvesse essa restrição, ajudaria. Mas, na essência, é um problema também cultural. Dito isto, dizer que a indústria de capital de risco é tão importante e, sobretudo, neste momento em que nós estamos a assistir a um fenómeno muito interessante, que é o nearshoring ou euroshoring, que é um fenómeno silencioso, que ainda ninguém quantificou, mas muitas pequenas indústrias portuguesas estão a performar muito bem, fruto de alteração do paradigma nas cadeias de valor. E se houvesse ainda mais capital de risco, com maior volume, poderia-se potenciar muito mais esta transformação que é brutal, utilizando uma expressão que os jovens utilizam, que está a acontecer neste momento e poderia fazer com que Portugal se tornasse menos dependente do setor do turismo pelas boas razões, por ter um setor industrial mais pujante. Portanto, parece-me a mim que mais do que nunca a aposta no capital de risco deve ser reforçada nos próximos anos e vamos ver cada vez mais por parte do mercado, do ecossistema, uma abertura diferente e maior receptividade a haver investimentos e investidores a entrarem no capital das empresas do tecido empresarial português. Deixa-me só dizer duas coisas a este propósito. Primeiro, estou absolutamente de acordo com o Nuno. Esta grande recomposição da economia global está a favorecer Portugal. Já está, estamos a ver um crescimento muito grande do investimento direto estrangeiro, estamos a ver um crescimento das nossas exportações e isso tem a ver com o facto de encomendas e investimentos que antes iam para a Ásia ou para o leste da Europa estão a vir para Portugal ou para a Espanha. Isto é uma enorme oportunidade e, digamos assim, o que nós temos que fazer é acelerar e agarrar melhor esta oportunidade muito grande. E, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que é isto que explica que a economia portuguesa tem sistematicamente batido as previsões nos últimos anos. Todos os modelos estão feitos de acordo com matrizes de funcionamento da economia global que neste momento estão ultrapassadas. As economias de leste estão a crescer menos do que as pessoas estimam, Portugal e Espanha estão a crescer mais do que as pessoas estimam. As encomendas para as empresas industriais que antes iam para a Polónia ou para a Eslováquia vêm para Guimarães ou para Aveiro. Portanto, isso é muito positivo. Embora na atual conjuntura com recessão na Alemanha possa haver agora algum abrandamento. Não, estamos a ganhar a cota de mercado. O comércio global, o ano passado, contraiu-se e as exportações portuguesas aumentaram. E só uma nota também, a propósito do que o Nuno disse, o programa do Governo na matéria económica é de grande continuidade relativamente aos últimos anos. E eu acho muito importante porque de facto, a continuidade das políticas públicas é uma condição para que elas deem frutos. Claro. Não há mudanças estruturais da economia que se possam fazer numa legislatura. Portanto, eu acho que aqui um caminho que tem estado a ser feito nos últimos 15 anos, ou coisa assim, de reorientação da economia para os mercados externos e para os setores dos bens transacionáveis. A aposta na qualificação do capital humano, na incorporação de conhecimento na produção, seja de bens, seja de serviços, e a abertura de novos mercados,
é uma política que tem estado a dar frutos, que tem permitido a Portugal crescer mais do que os outros países europeus e que nesta grande mudança da conjuntura económica global até nos pode ainda acelerar mais essa tendência. Portanto, eu acho que isto são boas notícias para Portugal. Só para concluir, estamos a chegar perto do fim, mas como é que olham para a atual conjuntura geopolítica e o que é que pode acontecer? O Pedro acabou de transmitir uma visão, apesar de tudo, otimista relativamente à performance da economia portuguesa e das empresas, mas quer dizer, nós não sabemos a escalada desta tensão no Médio Oriente, mas pode haver um impacto. Enfim. Claro que sim, pode haver, mas há coisas que nós não podemos controlar, há outras que podemos controlar. Eu acho que sempre devemos focar nas que podemos controlar, e nas que nós podemos controlar temos que ter políticas públicas claras e assertivas. E aqui eu espero que este novo governo traga não é preciso ser um choque, eu não gosto de temas, de expressões muito... É preciso trazer o componente fiscal para cima da mesa para também tornar mais atrativo o investimento direto estrangeiro, aos olhos do investimento direto estrangeiro. Fala-se de ter uma redução gradual de 2% ao ano do IRC, isso parece-me importante, porque isso também combinado com maior aposta na indústria de capital de risco pode ser importante. Também ao nível da tesouraria, que é sempre um tema que traz grandes constrangimentos às empresas portuguesas, sobretudo quando se relacionam com o Estado. O Estado demora muito a pagar. Agora parece que vão haver medidas para fazer com que o Estado pague em menos de 30 dias. Oxalá se possa... Isso há 15 anos que essas medidas são periodicamente aprovadas. Sim, é verdade, Pedro, mas temos que acreditar que alguma coisa vai mudar porque é fundamental, porque isso também sim é uma questão cultural, mas tem que ser mudada, porque isso traz um constrangimento enorme. Porquê? Onde é que acaba? No final de linha, as empresas a financiarem-se e a porem mais dívida para resolverem temas de tesouraria. É que é um drama e isso só é um problema para a economia portuguesa. Eu tenho uma visão relativamente ao sistema fiscal para as empresas, porque eu acho que o que, sobretudo, favorece o investimento é uma tributação que, digamos assim, alivie o reinvestimento dos lucros. E, portanto, nós temos um conjunto de grandes empresas que tiveram lucros muito elevados neste último ano e não foi o sistema fiscal que os impediu de ver crescer a sua rentabilidade. Eu acho que aquilo que favorece mesmo o investimento é, independentemente do nível de tributação, eu dizer o que retenho na empresa, o que reforça a base de capital, o que é reinvestido, é isento de tributação. Eu acho que isso é a ferramenta melhor extrafiscal que o Estado pode ter para ter a certeza que os lucros das empresas servem para ser investidos na economia e não para ser distribuídos a acionistas. Luís, antes de terminares, deixa-me, eu vou tentar, não é em resposta ao Pedro, é só dizer uma coisa, o Pedro falou agora num tema muito importante, numa expressão, grandes empresas. E eu não posso acabar este programa sem dizer... Pois eu tencionava fazer essa pergunta também. Sem dizer o seguinte, parem de bater nas grandes empresas. As grandes empresas são vitais em qualquer economia porque têm um efeito de arrastamento e levam as empresas pequenas atrás. Parem de dar pancada nas grandes empresas. Nós precisamos, com pão para a boca, de maiores empresas e de muito maiores empresas, de um número maior de empresas grandes. Isto é vital para a economia. Nós, em 500 mil empresas não financeiras que temos em Portugal, 89% são microempresas. 10% são PMEs. Só 1% das empresas em Portugal são grandes empresas. Só que representam mais de 40% do volume de negócios. E levam lá para fora as empresas mais pequenas. E tem marcas internacionais, que é o que nós precisamos, é desenvolver marcas portuguesas no mercado internacional. Portanto, parem de andar atrás das grandes empresas. Além das grandes empresas... Eu não ando atrás das grandes empresas. Não era para ti. Quer dizer, eu acho que as grandes empresas são muito importantes porque, obviamente, nós sabemos que as grandes empresas têm emprego mais qualificado, investem mais em investigação e desenvolvimento, têm uma mão de obra mais qualificada, pagam melhores salários, portanto, não estou a fazer discriminação nenhuma. O meu ponto era... Mas as médias... A questão é que quando as médias passam para grandes e muitas vezes não querem passar para o patamar das grandes por questões fiscais e de segurança social. Isso é errado. Quer dizer, nós temos... O que nós temos em matéria de
discriminações positivas para as pequenas e médias empresas são regras europeias de auxílios de Estado. A União Europeia tem a convicção que uma grande empresa tem capacidade própria de se financiar nas melhores condições, de encontrar as melhores formas de crescer e de investir. E que aquelas que o Estado pode apoiar de uma forma que é positivamente discriminada, são aquelas mais pequenas. Nós não vamos conseguir mexer nisto. Eu vejo no programa de governo que há uma vontade de discutir com a União Europeia a forma como se qualificam as PMEs que sejam investidas por fundos de capital de risco. Eu tenho muitas dúvidas que a União Europeia vá mexer nos regimes de auxílios de Estado a propósito disto. Mas é um erro. Uma pequena empresa que acha que, ou uma média empresa que não quer passar a grande porque quer continuar a ter acesso incentivos dos fundos estruturais, é um erro. Porque a partir de uma certa altura, as empresas são feitas para crescer. As empresas são feitas para se institucionalizarem. E portanto, lá está, é uma questão cultural. Não se perceber que há muito que se ganha em alcançar maior escala, independentemente do acesso ao incentivo que se possa perder. E, portanto, eu acho que, francamente, nós precisamos de grandes empresas. Nós não temos muito grandes empresas nacionais exportadoras. Infelizmente não temos. As nossas maiores empresas de capital nacional estão muito viradas para o mercado interno. Nós não temos que ser, pelo contrário, hostis às grandes empresas, mas também não vamos pensar que nós temos grandes empresas exportadoras de capital nacional, porque infelizmente não temos. E, portanto, temos é que ajudar as médias empresas, que essas sim estão orientadas para mercados externos, a crescer. Como sabem, muitas destas grandes empresas e médias que têm tido, enfim, algum sucesso nos últimos anos, nas últimas décadas, temos abordado noutro programa do Portugal Amanhã, do amanhã.pt, que é o sucesso.pt, que já vinha de muitos anos da SIC Notícias, mas quero-vos dizer que foi um grande gosto mesmo estar com os dois, não só porque trazemos aqui especialistas e às vezes não temos que estar totalmente em contraditório, há pontos de vista que são diferentes, mas como se viu aqui neste debate, há temas estruturais que as pessoas, regra geral, têm visões de fundo comuns. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado. Pode ver o debate no site amanhã.pt, aliás, disponível na plataforma Sapo, também na Euronews, fica disponível no canal YouTube em português, ouvir o podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai habitualmente com o sol. Conto consigo na próxima semana.